Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito da criação, o Espírito que disse: haja luz, e as trevas foram dispersadas por conta da poderosa luz do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Espírito que disse: haja luz, ele faz a luz brilhar em sua vida, amiga e amigo ouvinte. Você que nos assiste nesse instante, de dentro de um hospital, num presídio, você que nos assiste na rua, quer seja debaixo de um viaduto, você que nos assiste em casa, num barraco ou num palácio, Deus é contigo. Deus seja com você neste momento e venha abrir os seus olhos espirituais para que você possa ver o reino de Deus e então se conduzir para a sua entrada. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus dá o Espírito Santo àqueles que se entregam, que se rendem para Ele. Então, veja que toda a Sagrada Escritura se resume em dar. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho Jesus para que aquele que se entrega a Ele, aquele que se rende a Ele, também receba a salvação. Ora, eu queria que você entendesse que Deus nos dá o Espírito Santo mediante a nossa entrega, mediante a sua entrega. Quanto mais você der, quanto mais rápido você se entregar, se render ao Senhor Jesus Cristo, mais rápido você vai sair da sua vida mesquinha, medíocre, a sua vida infeliz que você tem vivido há tantos anos. Desde que você coloque a sua vida, você se entrega, você se dá para o Senhor Jesus, você dá não apenas a sua vida boa, você dá a sua vida imprestável, que é o que mais realça na sua vida, não é verdade? Então, o que mais chama atenção na sua vida são os seus problemas, são as suas tristezas, são as suas agonias, são as suas frustrações, não é verdade? Então, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, na verdade, nós não estamos entregando nada que preste, nós estamos entregando o resto que nos resta. Então, mesmo assim, quando há essa oferta espontânea, liberal, Ele, por sua vez, também nos dá o seu Santo Espírito. E eu queria que você meditasse comigo nesse texto, que vai esclarecer direitinho para você o que acontece quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. O que acontece quando a pessoa é nascida do Espírito Santo. Veja só, a Bíblia fala: assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Então, presta atenção. Deus fez duas criaturas magníficas, mas a primeira, que foi Adão,
ele fez com as mãos, ele fez do barro, E então, o Adão e Eva eram almas viventes. Mas quando Jesus veio e nasceu e foi gerado pelo Espírito Santo, então ele também chamado o último Adão. O primeiro Adão é o Adão e Eva, é o marido da Eva. Mas o último Adão é Jesus. O último Adão, Jesus, em espírito vivificante. Quer dizer, Jesus não nasceu por obra do homem. Jesus não nasceu por obra do ser humano. Ele nasceu por obra exclusivamente do Espírito Santo. Então, ele nasceu espírito vivificante. Ele já nasceu espírito vivificante, que é justamente o que Deus tem feito quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Por exemplo, você que recebeu o Espírito Santo, você era uma pessoa alma vivente. Você tinha o caráter, a natureza de Adão e Eva. Nós tínhamos a natureza de Adão e Eva, mas quando recebemos o Espírito Santo, então deixamos de ter a natureza do primeiro Adão para termos a natureza do último Adão, que é o Senhor Jesus. A natureza de Jesus é espiritual. Então, nós nos tornamos espíritos. E isso se confirma também naquela palavra que Jesus falou para Nicodemos. E o que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós éramos nascidos da carne, do nosso pai e da nossa mãe. Mas quando recebemos o Espírito de Deus, nós passamos a ser nascidos do Espírito Santo. Quer dizer, somos agora espíritos vivificantes. Então, quem nasce do Espírito Santo se torna espírito ou espiritual, espírito vivificante, de forma tal que quando a pessoa começa a viver, ela começa a viver em espírito. E é por isso que as pessoas batizadas com o Espírito Santo, elas têm paixão pelas almas, pelas pessoas, ela quer ajudar as outras pessoas a também ter esse encontro, ter essa mesma experiência com Deus. Então, é por isso que é importante você que está me ouvindo nesse instante, você que está nos assistindo, saiba que enquanto você não deixar de ser alma, enquanto você não deixar de ser alma vivente para ser espírito vivificante, você vai ter que lidar com os seus problemas pessoais, com o seu mau gênio, com a sua maneira ruim, o seu temperamento difícil. Você tem que lidar com esse seu jeito de ser. Há pessoas que dizem, eu nasci assim, vou morrer assim. Ela não deve falar isso porque ela estará determinando que ela nunca vai sair da condição de alma vivente. E o objetivo da fé cristã, o objetivo da palavra de Deus e o objetivo do Espírito Santo em nós é justamente mudar essa natureza, transformar a nossa natureza de alma vivente para espírito vivificante. Leia o texto novamente. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente,
Alma vivente são todos os seres humanos. Então, Adão era alma vivente, primeiro Adão era alma vivente. Então, hoje nós temos 7 bilhões e 600 milhões de seres humanos, tudo alma vivente. Então, é alma vivente, por ser alma vivente, é que esse mundo está uma esculhambação. É por sermos almas viventes, quer dizer, a humanidade ser alma vivente, é que nós vemos esse egoísmo, esse egocentrismo das pessoas. Vemos que cada um é por si, que cada um busca olhar para o seu umbigo. As pessoas são, por natureza, egoístas, egocêntricas. Elas pensam em si mesmas. Primeiro é ela mesma, depois vem os seus entes queridos, etc, etc, etc. Mas é egoísta por quê? Porque é alma vivente. Mas quando ela deixa de ser alma vivente, quando ela se transforma em espírito vivificante, que é o último Adão, que é Jesus, a origem de uma nova geração, Jesus deu origem a uma nova geração, a geração dos espíritos vivificantes. Essas pessoas, elas deixam de olhar para si e passam a olhar para o seu semelhante. Quer dizer, elas têm uma experiência tamanha com Deus que elas deixam de olhar para o seu umbigo para olhar para as outras pessoas. Então, elas têm amor pelas pessoas porque dentro delas há o espírito do amor, que é o espírito de Deus, que é o espírito da fé, que é o espírito da ressurreição. Então, somente quando a pessoa passa ou recebe o Espírito Santo, ou passa a ser espírito vivificante, é que ela realmente é de Deus, é que ela realmente nasceu de Deus, é que ela realmente vive no reino de Deus. Porque se ela não for espírito vivificante, ela continua fora do reino de Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas são ainda almas viventes. Por quê? Porque não nasceram de novo, porque não receberam o Espírito Santo. Agora você entende o que nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, temos feito. Você compreende em toda a sua plenitude o amor pelo qual nós nos entregamos e assumimos a fé. Por quê? Porque em nós habita o Espírito de Deus, tornamo-nos espíritos vivificantes. Então, queremos, porque somos espíritos vivificantes, nós temos o mesmo espírito que Jesus tinha. Qual foi o objetivo de Jesus? O que Jesus fez? Jesus só pensou nos outros. Ele nunca pensava nele mesmo. Ele só pensava nos outros. E morreu pensando nos outros. Até mesmo na hora da morte, ele salvou o ladrão que estava ao seu lado. Então, Jesus era assim, toda a sua vida foi assim. Ele serviu ao Pai, ele fez a vontade do Pai, porque ele era espírito vivificante, porque ele era espiritual, porque ele tinha o Espírito Santo. E a mesma coisa tem que acontecer com todos os que recebem o Espírito Santo. Se você recebe o Espírito Santo, você diz que recebeu o Espírito Santo, fala em línguas, mas você não tem um caráter de amor para com as pessoas, você não tem interesse na salvação dos outros, então você não tem o Espírito Santo coisa nenhuma. Você ainda continua sendo alma vivente. Quando a pessoa é espiritual, quando a pessoa é espírito vivificante, o caráter dela, a sua maneira de ser, o seu caráter, o seu pensar, o seu coração, toda a sua vida está voltada para a vontade de Deus, para ajudar as outras pessoas. Essa é a realidade.
E se você tem o Espírito Santo, você entende o que eu estou falando. Se você não tem o Espírito Santo, você não entende o que eu estou falando. Isso é claro também. Isso é lógico, é óbvio. Mas falando no português claro, quando a pessoa diz assim, eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas, mas o comportamento dela, o caráter dela é mau, ela é má pagadora, ela é uma criatura temperamental, ela é uma pessoa que não consegue perdoar ninguém. Enfim, ela é uma pessoa que rouba, ela é uma pessoa que adultera, que trai. Quer dizer, uma pessoa que tem o caráter igualzinho a das outras pessoas que são almas viventes. Quem é alma vivente tem esse caráter mau. Agora, quem é espírito vivificante, esse não. Esse tem o Espírito de Deus e tem o caráter do Espírito Santo, tem o caráter de Jesus e tem o desejo somente de fazer a vontade do seu Pai. Porque só faz a vontade do Pai aquele que tem o seu Espírito. Só quer fazer a vontade do Pai aquele que é dele. Aquele que é dele. O apóstolo Paulo também fala que quem não tem o Espírito de Deus, quem não é espírito vivificante, não pertence ao Senhor Jesus. Então, você vê aí muita gente que se diz cristã, mas não tem nada a ver com Jesus, porque são pessoas com mau caráter. Então, minha amiga, meu amigo, avalie, pese a sua vida diante desse versículo aí maravilhoso. Se você não é espírito vivificante, você é alma vivente. Se você é alma vivente, então, enquanto você não tornar-se espírito vivificante, você vai estar fadada ao fracasso. A sua vida será um inferno, um pedacinho do inferno. Mesmo que você seja uma pessoa religiosa, caridosa, etc., não quer dizer nada. O que muda a vida da pessoa é quando ela deixa de ser alma vivente e se transforma em espírito vivificante, obviamente pela ação do Espírito Santo, dado pelo Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Muito bem, nós vamos agora assistir testemunhos de pessoas que eram almas viventes e se transformaram, ou foram transformadas, melhor dizendo, foram transformadas em espíritos vivificantes. Vou repetir, pessoas que eram almas viventes e foram transformadas em espíritos vivificantes. E isso aconteceu por obra do Espírito Santo e delas mesmas, porque elas se entregaram, elas se renderam ao Senhor Jesus Cristo e Ele lhes deu o seu Santo Espírito e elas se transformaram em espíritos vivificantes. E olha só a diferença do que era e o que é hoje. Meu nome é Janete, tenho 42 anos e antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa muito depressiva, muito triste, era cheio de complexos, né?
E a minha vida é assim, eu senti um vazio muito grande. Eu cresci assim, não tendo muita estrutura, porque minha mãe ela tinha que trabalhar, meu pai também, né? E ali, quando eu me vi, eu estava envolvida com amizades que não fizeram bem para mim, né? Mas na minha inocência, e por eu ser uma pessoa muito assim fechada, eu tinha dificuldade de estar junto das pessoas, de fazer uma amizade verdadeira. E quando eu achava que eu realmente tinha achado uma pessoa que seria o meu amigo, eu me decepcionava. E mesmo nessa minha vida, nessa adolescência, né, que era meio conturbada, conheci o meu esposo. Né? E nesse momento, ali a gente iniciou um namoro, né? E viemos a nos casar, né? Tive o meu primeiro filho e depois, né, foi uma gravidez normal, foi algo assim que fiquei muito feliz, né? Mas depois, passaram-se alguns anos, eu tive a minha segunda filha, né? Uma segunda gravidez. E nessa gravidez, assim que eu a ganhei, eu obtive uma depressão pós-parto. Aí eu comecei a ter consultas, né, com a psicóloga, ela me explicava, né, ela tentava me ajudar. Né? Naquele momento que eu estava no consultório, assim, para mim era útil, porque eu conseguia me expressar, porque ela ia me ensinando como eu me abrir, e eu ia falando para ela. Né? Mas quando eu saía do consultório, eu chegava em casa, continuava aquele vazio. E na última consulta que eu tive com essa psicóloga, ela me falou que eu tinha que me conformar. Né, que aquela situação seria daquela maneira. Mas o que aconteceu? Eu participei de uma reunião na Igreja Universal. Naquele momento, o pastor estava fazendo uma pregação e ele me falou, aquilo foi como se estivesse falando para mim, que a minha situação teria jeito. Que não era normal uma pessoa viver com medo, viver cheio de complexos, cheio de problemas, de que existia um Deus que poderia fazer a mudança, a transformação na minha vida. E eu peguei aquelas palavras para mim e a partir daquele dia eu comecei a praticar a palavra de Deus, a buscar, a saber como que eu ia resolver aquele problema ali diante de Deus. E a partir desse momento que eu vi que tinha jeito para a minha vida, que eu poderia mudar, que haveria ali uma chance, né, de eu fazer uma nova história na minha vida, eu comecei a buscar, né, eu comecei a participar mais das reuniões de quarta-feira, de domingo, tudo que era falado, tudo que vinha do altar, eu comecei a praticar. Eu comecei a ler mais a palavra de Deus, eu comecei a buscar não só ali na igreja, mas também em casa, em todo lugar que eu estava. O que eu fazia? Eu ficava com o meu pensamento voltado para Deus, para que Ele viesse suprir aquele vazio que estava dentro de mim. E com tudo isso, eu orava mais, eu buscava mais, eu me preocupava em ler mais a Bíblia, ler e entender, porque até aí eu lia e não entendia. A ler os livros do bispo, o livro do Novo Nascimento, ele foi um livro assim que ele me ajudou muito, porque ali eu tive o entendimento de como uma pessoa faria, o que ela teria que fazer para poder nascer de novo, para poder morrer aquela pessoa triste, aquela pessoa angustiada, aquela pessoa depressiva, e realmente a vida que eu tanto buscava, aquela felicidade que eu ouvia tanto falar e eu não tinha. Naquele momento que eu comecei a praticar o que eu ouvi, o que vinha do altar, a minha vida ela começou a ter um sentido, a ter uma razão para viver. Eu falei para Deus, hoje eu quero me tornar uma nova pessoa. Buscando ali o Espírito Santo, eu recebi dele algo assim extraordinário. Algo que não tem, assim, não dá para explicar, mas é algo assim muito grandioso. E naquele momento eu fui assim inundada pela presença de Deus, né? Deus ele veio sobre a minha vida e ele preencheu todo aquele vazio que existia dentro de mim. Então foi um dia assim que hoje eu posso dizer que assim, dia 17 de maio foi o dia do meu nascimento. Mas o dia em que eu vim realmente ter, assim, a verdadeira alegria dentro de mim, eu falo, eu não nasci no dia 17 de maio, eu nasci no dia 31 de agosto de 2001. Porque foi assim, foi algo muito, muito importante na minha vida, que até hoje não existe nada. O dia do meu aniversário, quando eu era assim, uma pessoa vazia, eu tinha que receber um parabéns, um feliz aniversário, mas hoje não.
Chega o meu aniversário, eu não me importo, porque o presente que eu tenho é o Espírito Santo. Eu posso dizer hoje que eu tenho um verdadeiro amigo, que é o meu único e melhor amigo, que é Deus, o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa que, para quem tinha medo de andar sozinha, hoje, para mim, a minha companhia, eu posso estar sozinha, humanamente falando, mas Deus, Ele está comigo. Para quem tinha medo de andar a pé, sozinha, de ônibus, hoje eu entro dentro do meu carro, eu dirijo. A minha companhia é Deus. Eu tenho os meus filhos, um casal de filho maravilhoso. Tenho um esposo, sou feliz. Né? Uma pessoa ali que pode acontecer o que for, porque na nossa vida vem as dificuldades, mas lá dentro de mim eu posso dizer que eu tenho a companhia de Deus, que Ele me ajuda, Ele me fortalece, Ele faz com que a minha vida ela venha a ser assim, uma vida feliz. Pois é, você viu o caso aí da Janete, ela era alma vivente. E por ser alma vivente, todas as pessoas que têm depressão, medo, dúvidas, as pessoas que têm constante insônia, tonteiras, ouvem vozes, pessoas que são complexadas, pessoas que se acham inferiorizadas diante de outras pessoas, pessoas que são infelizes no casamento, pessoas que são verdadeiros poços de infelicidade. Essas pessoas são almas viventes. Por serem almas viventes, elas sofrem as consequências dessa natureza adâmica. Porém, quando a pessoa tem conhecimento da palavra de Deus, que Deus se oferece, Deus, o próprio Altíssimo, se oferece para colocar sobre elas o fardo dele. Ele fala, ele pede o seu fardo e em troca dá o fardo dele. O fardo dele é leve, é suave. Então a pessoa, quando deixa de ser alma vivente e é transformada em espírito vivificante, aí já era. Já era. Ela deixa de ser aquela pessoa fracassada, infeliz, deprimida, aquela criatura triste por natureza. Ela deixa de ser aquela criatura tímida para ser uma pessoa livre. Quer dizer, Deus faz essa mudança, dá uma vida nova. Você quer receber uma nova identidade, uma nova vida? Então, receba o Espírito Santo, mas para você recebê-lo, você tem que entregar a sua vida para Jesus, você tem que dar a sua vida para Jesus, você tem que renunciar à sua vida velha e colocar essa velha na mão de Deus e Ele vai fazer de você uma nova criatura. Vamos assistir mais testemunhos de pessoas que tiveram essa mesma experiência. Meu nome é Regiane Silveira, tenho 31 anos e antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tinha uma vida completamente vazia. A gente era uma família muito grande, só que eu me sentia sozinha. Eu era muito triste, eu era angustiada, eu tinha muita vontade de morrer, porque eu não tinha sentido a minha vida. Eu era triste, vazia, eu só chorava, eu tinha muita mágoa dentro de mim. Quando a minha mãe faleceu, parece que piorou. Como era em Minas, que eu morava, lá era assim, como não tinha nenhuma perspectiva de vida, todo mundo completava a idade e ia embora para São Paulo, vinha para cá para trabalhar, para estudar. E os meus irmãos mais velhos já tinham feito isso. Então só ficou eu e mais 3 irmãos, que eram bem pequenos.
E aí, como a minha mãe faleceu, na minha cabeça, e todo mundo falava, ela tinha me deixado para cuidar deles. Então, o que eu pensava? A minha vida ia se resumir ali, naquele fim de mundo, porque era zona rural. E eu pensava assim, eu vou ter que ficar aqui para o resto da vida até criar meus irmãos. Só que aí depois, passou uns 4 anos depois que ela faleceu e eu não queria mais ficar ali. Foi quando eu tomei coragem, cheguei para o meu pai e falei para ele. Falei, pai, eu não quero mais ficar aqui. Só que ele falou assim, você decide o que é melhor para a sua vida. E aquilo para mim foi muito difícil, porque desde pequena eu fui obrigada a tomar a decisão que eu não sabia, eu não tinha base, eu não tinha estrutura nenhuma, eu não sabia o que ia ser da minha vida. E as pessoas falavam, você tem que ficar aqui, você não pode ir embora, você tem que cuidar dos meus irmãos. Eu fui embora morar com uma irmã minha, numa cidade em Minas ainda. Eu não vim direto para São Paulo, eu morei 1 ano com ela. Nesse 1 ano que eu morei com ela, o meu cunhado, ele começou a ir para a igreja. E ele começou a levar ela. E ela já ia. Só que eu nunca ia com ela. Na minha cabeça eu pensava, vou virar crente? Não é isso que eu quero para a minha vida. Era isso que eu pensava. E foi naquele domingo que eu cheguei na Igreja Universal. A minha irmã me levou, eu fui com ela. E tudo que eu estava vivendo, a tristeza, a angústia, a mágoa, tudo que eu tinha, o pastor falou na reunião. E aí ele falou que, mesmo que a pessoa estivesse nessa situação, ela podia ser feliz, só que eu não entendia como. Eu falei, mas como que uma pessoa dessa vai ser feliz? Eu não sou feliz, eu sou assim, eu sou essa pessoa. E aí ele começou a falar do encontro com Deus, começou a falar de ter o Espírito Santo, só que eu não entendia. E eu queria saber o que era aquilo. E aí ele falou na reunião de domingo que continuaria na quarta-feira. Aí ele deu um convite e eu peguei o convite para eu ir. E aí eu comecei a pedir para Deus. Toda quarta e todo domingo eu estava lá. Eu pedia para Deus me limpar, para tirar aquela mágoa de dentro de mim. E eu pedia para Deus, meu Deus, eu quero te conhecer, eu quero ser feliz. E eu lembro que foi num domingo que eu estava buscando. E ali dentro de mim parece que foi um alívio. Foi algo assim que eu sorri sozinha. No meio da reunião parece que só tinha eu na igreja. Eu comecei a sorrir e eu senti uma paz dentro de mim. Ali eu vi que eu já estava livre de tudo aquilo. E ali eu entendi a felicidade que ele falava, que só o Espírito Santo podia dar. Ali eu tive um encontro com Deus. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. E aí mudou tudo. Aí eu não tinha mais vontade de morrer. Pelo contrário, eu queria viver para falar para as pessoas aquilo que tinha acontecido comigo. Que era possível, sim. Eu já não chorava mais. Eu não tinha mais aquela angústia, mágoa. Passou, tudo aquilo sumiu. O Espírito Santo, para mim, é a base de tudo. Sem ele, não tem como viver. Porque às vezes você está triste, porque não é porque você está na igreja que não vai vir as lutas vêm. Só que com o Espírito Santo, você tem sabedoria para lidar com a situação, você sabe o momento certo de falar. E só com o Espírito Santo que você vai ter esse discernimento, né? Você vai ter uma sabedoria diferente para você lidar com as coisas, com a situação da vida. É como se ele te pegasse no colo e dentro de você tem a certeza de que no final vai dar tudo certo. Olá, Bispo Macedo. Meu nome é Janaína da Silva. Eu gostaria de agradecer ao Senhor por ter escrito o livro O Espírito Santo. Através dele eu tive direção para receber o bem mais precioso do mundo, que é o Espírito Santo. E tudo que eu li me ajudou muito, me deu direção e fez eu conquistar o meu maior bem, que foi o Espírito Santo. Obrigada.
O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora, com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Meu nome é Paulo, tenho 55 anos. A minha vida, antes de receber o Espírito Santo, era vazia. E eu me preenchia no vício do álcool e com saídas com amigos. Apesar de ser casado, eu saía todos os dias com amigos e vivia em bares, porque eu tinha um vazio e preenchia com essas companhias. Eu bebia, mas no dia seguinte eu estava triste. Eu ia trabalhar, mas não tinha uma alegria. Eu tinha uma tristeza dentro de mim. Eu era uma pessoa viciada, uma pessoa que não dava valor à família a ponto de trair minha esposa. Porque eu buscava o preenchimento também em outra companhia, e não a companhia da minha esposa ou da minha família. Então eu era triste nesse sentido, que eu não tinha uma vida que me dava alegria. Eu tentava preencher com outras coisas, mas não me preenchia. Tudo era vazio. Eu tinha tudo para ser feliz. Eu tinha uma esposa dedicada, eu tinha uma filha perfeita, maravilhosa, eu tinha emprego, eu tinha tudo para ser feliz, mas eu não era feliz. Tudo não me preenchia, eu era vazio, apesar de ter toda a condição de ter uma vida feliz. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu entendi a importância de receber o Espírito Santo. E essas reuniões começaram a me mudar em alguns sentidos, mas ainda tinha um vazio. E eu ouvi dizer do Espírito Santo, que o Espírito Santo preenchia o nosso vazio, mas eu ainda não tinha como prioridade o Espírito Santo. A minha prioridade era financeira, a minha prioridade era família, todas as prioridades que eu tinha, menos a prioridade do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. Foi quando, num domingo pela manhã, nessa dedicação toda, nessa busca incessante, que o Espírito Santo se apossou de mim. Foi é inexplicável, ao mesmo tempo dá para dizer que é uma coisa que nunca senti na minha vida. Todo aquilo que eu fazia no passado para me preencher foi preenchido nesse momento com o Espírito Santo dentro de mim. E hoje eu tenho uma felicidade que não é momentânea, não é dias felizes, não. Minha felicidade são todos os dias, é dentro de mim. E tudo que vem, mesmo que sendo coisas ruins que não vão deixar de vir, mas eu tenho a certeza de que vai ser resolvido, de que eu vou resolver aquele problema. Não por minha força, mas porque o Espírito Santo está dentro de mim. Meu nome é Maria Aparecida, tenho 58 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu tinha uma vida totalmente perturbada. Eu tinha problemas familiares, eu tinha traumas do meu casamento, onde eu sofri muito, fui muito maltratada, humilhada, espancada, traída, e tudo isso me trazia um enorme sofrimento. Eu era muito infeliz, tinha muitas dores de cabeça, tinha hemorragias constantes, e tudo isso tirava o meu sossego. Eu não conseguia tratar, cuidar dos meus filhos, eu era nervosa demais com eles. Mas a partir do momento que eu comecei a reconhecer que eu tinha um problema e que eu precisava de conhecer algo que me desse paz, que me desse alegria, eu tinha uma sede incessante de procurar ser feliz. O que eu mais queria era ser feliz, mas eu não encontrava essa felicidade em canto nenhum. E nessa busca, nessa programação que eu vivia, mudando de canal, eu encontrei a Igreja Universal. E eu ouvia muitos testemunhos e eu ficava me perguntando se era verdade. Será que é verdade? Existe mesmo essa tal felicidade que eu ouço tanto falar? E saí em busca dessa felicidade. Foi quando eu encontrei uma Igreja Universal. E a partir do momento que eu me entreguei, que houve essa entrega, que houve esse entendimento, a palavra ela entrava e eu tinha sede. Ele falava na reunião, eu chegava em casa e abria, ia meditar naquela mesma palavra que ele tinha dado, porque eu tinha sede de conhecer aquela paz
Quando eu ouvi falar que só o Espírito Santo iria me transformar, iria me preencher, foi que eu entendi que esse era o caminho, só existia esse caminho. E fui em busca do Espírito Santo. E no momento que eu o encontrei, que ele veio sobre mim, me lembro tão bem, foi numa quarta-feira, porque eu comecei a participar de todas as reuniões. Eu tinha tanta sede que eu ia em todas as reuniões. Numa quarta-feira que eu recebi a presença do Espírito Santo, que ele veio, me encheu, me invadiu, me transformou, me mudou por completo. Eu fui totalmente transformada. Eu era uma pessoa nervosa, hoje eu não sou mais nervosa. Eu tinha um problema muito grande com meus filhos de relacionamento. Hoje nós vivemos em paz, tenho alegria com eles. Fui inundada de paz, de alegria. É a alegria que eu tenho dentro de mim, que me invadiu por completo. Todo aquele trauma que eu tinha do meu casamento, hoje em dia eu perdoei tudo que passou. A partir desse momento, eu tinha vontade de sair falando, caminhando e falando do que eu estava dentro, do que estava dentro de mim, da alegria, da paz total que eu tinha. E o que se passou lá atrás ficou no passado. Eu não tenho mais sentimento de tristeza, não tenho mais sentimento de desgosto, de angústia, de pensar como eu sofri naquela época, poderia ter sido diferente. Não tenho mais esses pensamentos. Tudo dentro de mim é novo, é feliz. As lutas não cessaram, a gente tem lutas diárias, mas eu consigo resolvê-las. Através do Espírito Santo, eu tenho controle, eu tenho discernimento, eu tenho entendimento, consigo resolver meus problemas, porque o Espírito Santo é a minha vida, e vou continuar nessa fé até o fim, até o fim. Pois é, você verificou uma palavra que a Dona Maria Aparecida disse que eu guardei. Ela disse assim: eu tinha sentimento de tristeza. Sentimento de tristeza. E esse é o problema. Quando a pessoa é alma vivente, ela vai ter N sentimentos, seja de tristeza, de complexo, de inferioridade, de dúvida, de medo, enfim, o nervosismo que ela sofria. Enfim, a pessoa que é alma vivente não tem condições de ser feliz. Enquanto você for alma vivente, você vai ser infeliz. Você pode ter dinheiro, pode ter sucesso, você pode ter o que você quiser, mas se você não é espírito vivificante, você não pode ser feliz. A pessoa só pode ser feliz quando ela é batizada com o Espírito Santo, selada com o Espírito Santo. Quando ela é espiritual, ela é espírito vivificante, aí sim, ela enfrenta lutas, mas ela é forte, ela é poderosa, ela sabe lidar com os seus problemas e não mergulha na entrega de sua vida aos problemas. Então, minha amiga e meu amigo, você tem que ser selada com o Espírito Santo. Do contrário, você vai continuar sofrendo. O que eu faço, bispo? Você tem que buscar. Para ser selada com o Espírito Santo, você tem que querer, você tem que ter sede, você tem que buscar o Senhor Jesus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, para se entregar. Não é uma religião. A fé não é religião. A fé inteligente não tem nada a ver com religião. A fé inteligente tem a ver com o raciocínio. A pessoa pesa, analisa, avalia, e ela então verifica que a palavra de Deus atende às suas necessidades e ela se entrega, ela se rende ao Senhor Jesus Cristo e então a sua vida muda.
por causa da infusão do Espírito Santo na vida dela, por causa dela ser transformada de alma vivente para espírito vivificante. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.